Maravilha. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está chegando agora por meio dessa live, estamos aqui, nesse ambiente agradável que o Senhor preparou para nós nessa tarde, mas passando aqui para trazer uma palavra de Deus para os corações, amém? Quero saudar aqui o meu amado em Cristo Jesus, o diácono William, a irmã Maria também, aqui no Facebook com a gente. Que Deus continue abençoando, os irmãos aí. Hoje, o diácono William aí com a programação de rádio, foi uma bênção, podemos acompanhar daqui esse trabalho maravilhoso, amém? Que Deus abençoe, irmã Maria, irmão William, toda essa família aí abençoada. Meus irmãos, quero apenas trazer uma breve meditação na palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 19. Será o versículo de número 19 que estarei lendo. Quero saudar aqui o Márcio Oliveira. Um abraço, meu querido. Que Deus abençoe sua vida, família, em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo de número 19. Hoje nós estamos dentro do nosso conteúdo da jornada bíblica, no capítulo 17. Vários assuntos aí compartilhados, mas dentre eles eu quero trazer um pouquinho aqui acerca desse assunto, princípios do governo, no meio do povo de Deus, do povo de Israel, trazendo alguns pensamentos aqui com base em alguns versículos da Bíblia, amém? Vamos lá, capítulo 17, versículo 19 diz assim: E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Amém? Aqui está, um texto da palavra do Senhor, um versículo muito importante da Bíblia Sagrada, dentro desse livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio, que significa palavras, ou livro da lembrança. Amém? Eu quero pensar um pouco com você, dentro desse assunto, sobre princípios do governo em meio ao povo de Deus. O povo de Israel, tinha um tipo de governo que fora estabelecido no meio do povo de Deus. Eu quero compartilhar com você algumas aplicações importantes aqui dentro desse assunto. Nós sabemos que existem algumas formas de governo, conforme vamos dizer assim, as nações, dentro das suas constituições, vai estabelecer. Sabemos que tem países que é regido pela democracia, outros países são regidos pela monarquia, e aí por diante. Tem vários modelos de governo. O país que é regido pela monarquia, é o rei, os monarcas que vai governar aquela nação. A democracia o povo elege, conforme o que está estabelecido para essa nação, os seus governantes. Vai ser elegido pelo povo e a maioria vai estar, digamos assim, aqueles que a maioria do povo votar, que estará governando essa nação. Já o povo de Israel, eles eram regidos até esse período, pela teocracia, que é Deus governa o seu povo por meio dos homens. E aqui nós temos um exemplo da teocracia funcionando, porque Deus governa usando seus sacerdotes, os profetas aqui, um líder chamado Moisés, depois Josué, e houve o período que os juízes também foram essas pessoas que governaram ou que julgaram o povo de Deus e direcionava o seu povo.
Nesse capítulo 17, há um espaço a qual Moisés vai falar para a nova geração. E a palavra que ele vai falar para a nova geração é que quando chegasse o momento em que o povo estivesse habitando na terra prometida, a saber, em Canaã, naquele território, e eles desejassem ter um rei, pedissem um rei, desejassem, queressem ter alguém governando eles, como eram as outras nações, então é estabelecido aqui o critério para eles terem o rei e as orientações para aquele que iria estar a governar a nação de Israel. Então Deus já estava de forma antecipada prevendo e falando e usando Moisés para deixar tudo estabelecido nas Escrituras, já no Pentateuco, séculos antes do primeiro rei, de um primeiro homem reinar em todo Israel, já estava escrito que isso haveria de acontecer. Até porque Deus havia já falado através das bênçãos proféticas de Jacó que o cetro não iria se apartar de Judá, quer dizer, da descendência de Judá, pessoas iriam governar, iriam reinar em Israel. Amém? Mas o que nós temos aqui, quando Moisés destaca os deveres do rei para a nova geração, quando eles estivessem habitando na terra e pudessem então ter esse privilégio ou ter então como resposta o estabelecimento de um rei em Israel, há aqui alguns princípios, alguns critérios, algumas orientações. A primeira delas era que, para ter um rei em Israel, esse rei deveria ser escolhido por Deus. Esse é o primeiro critério para que em Israel tivesse um governante, mesmo que fosse por meio desse sistema de monarquia, os reis ou os monarcas, ou reis governando a terra de Israel. Então o primeiro princípio é que ele deveria ser elegido por Deus. Não seria elegido pelo povo, mas seria elegido por Deus. O povo poderia até, irmã Maria, desejar um rei, pedir um rei, mas esse rei deveria ser elegido, escolhido por Deus. É diferente da democracia. A democracia, quem elege é o povo, que vai eleger o seu presidente, o seu governante. Pelo menos esse é o padrão, estabelecido, como no Brasil e em muitas nações. Então, há esse critério, que é a questão aqui, que é o princípio de o rei ser elegido por Deus. Em Israel era assim, foi assim que Deus estabeleceu. E quem foi o primeiro rei que governou em Israel? Saul. Deus escolhe Saul, ele é eleito como capitão, como governante do povo, dado aí como rei de Israel, mas quem escolheu, quem determinou que fosse Saul, foi o próprio Deus. Então esse é o critério. Deus elege, Deus escolhe. E quando Deus escolhe, aí eu quero trazer uma aplicação prática aqui, sobre essa questão do governo. Na presença de Deus é diferente do governo dos homens, porque no governo, na obra de Deus, ou na casa de Deus, ou no reino de Deus, é Deus que elege, é Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, não adianta ninguém questionar, porque Deus foi ele quem escolheu. Quando Deus escolheu Saul, não adiantava, porque teve alguns que se opôs, não gostou da escolha, mas quem escolheu foi Deus. Amém? Mando um alô aqui, uma paz para o irmão Juca Fernandes também, o irmão Iver, que está aqui conosco participando. Então, na obra do Senhor, agora fazendo uma aplicação prática para os nossos dias, quando Deus escolhe alguém, não adianta viver questionando, por que ele, por que ela? Não, se Deus escolheu, está escolhido. Interessante que a escolha de Deus não obedece um critério humano, porque o homem, conforme 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, olha só que interessante esse versículo. A Bíblia diz assim: porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, ele vê o coração. Então o critério de Deus para escolher é mais profundo que o critério humano. O homem vê a aparência, o homem vê a capacidade exterior, o poder exterior, mas Deus, ele olha para dentro do coração e ele faz as suas escolhas conforme ele quer. Glória a Deus por isso. Esse é o primeiro princípio do governo que é estabelecido por Deus. Em segundo lugar, aqui nós vemos que para Israel o Senhor disse assim: não pode ser um estranho, não colocará, vocês não devem colocar um estranho para governar sobre vocês. Será alguém entre os irmãos, será alguém que pertence ao povo de Deus, será alguém que faz parte do povo de Israel. Não pode ser um estranho. Então, quando Deus escolhe, ele escolhe pessoas de dentro, porque quem está de fora, ele não vai, ele não pertence, podemos dizer assim. É um elemento exterior, fora do povo. Pensando hoje como igreja, como corpo de Cristo, quem é que Deus vai escolher? Alguém que pertence ao corpo, ali para governar, para liderar, né, a obra dele. Porque quem está de fora, ele não vai entender nada acerca do que Deus estabelece para o seu povo. Quem vai atentar para as leis de Deus é quem está dentro daquele corpo que recebe essas leis, esses princípios que o Senhor estabelece. Então não deve ser um estranho, né? Estranho à aliança, estranho às promessas, estranho ao altar, estranho à palavra de Deus. Pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a sua palavra, Deus não vai escolher essa pessoa. Ele não escolhe essa pessoa aqui para que pudesse governar. Então, segundo princípio, não pode ser um estranho ao povo de Deus ou ao corpo para cumprir a missão ali que o Senhor estabelece. Terceiro, essa pessoa não deveria ou não vai aqui, segundo esse texto, multiplicar para si cavalos, né? Não vai multiplicar para si cavalos. Quer dizer, o texto diz, não vai multiplicar para si cavalos, para se enriquecer ou para adquirir um poder, né? Para adquirir poder no seu exército, podemos dizer assim. Não vai ser para ele não vai multiplicar para si, mas ele vai trabalhar para multiplicar tudo que ele fizer vai ser pelo reino de Deus. Até porque alguém que Deus constitui, né, para fazer a sua obra, alguém que Deus constitui na missão, essa pessoa vai ser constituída por Deus exatamente para trabalhar pelo reino de Deus e não para si. É igual pensando no sentido da igreja, né? Pensando na igreja, no corpo de Cristo, quem Deus escolhe para liderar, para pastorear, para governar o seu povo nesse aspecto, ele não tem que estar pensando em si, em lutar, né, por uma causa própria, mas ele vai estar lutando pela causa de Cristo e pelo progresso do reino de Deus, pelo benefício das ovelhas de Deus. É esse o sentido da palavra. Em quarto lugar, eu destaco aqui também, não fará o povo retroceder ao Egito. O rei de Israel tinha uma ordenança, não fará o povo retroceder para o Egito, não voltar por aquele caminho que eles vieram, porque há muitos que levavam o povo de volta, fazia o povo retroceder, né? Alguns que teve essa atitude, e isso Deus não aprovou e não aprovava. Então, algo importante, como uma verdade espiritual prática aqui para nós em nossos dias, sabemos que o Egito representa o quê? O mundo, né? A pessoa que é liberta dos seus pecados, da vida mundana, ele tem que prosseguir em direção a Canaã, a terra prometida, né? A uma vida com Deus, uma vida agradável ao Senhor, e não retroceder, e não recuar, não voltar para trás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem,
Não é isso que a palavra de Deus ensina? Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Em quinto lugar, não multiplicará mulheres. Olha que interessante. Muitos reis, né, como o exemplo de Salomão, ele trilhou esse caminho. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Fez muitas alianças e para isso teve que ter casamentos mistos com outras mulheres.